Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a demonstração de fluxo de caixa, certo? Essa aqui é uma das demonstrações mais importantes aí da contabilidade. Então, inicialmente a gente tinha a Lei das SAs 6.404, né, que ela é de 76, onde ela não falava sobre demonstração de fluxo de caixa. Então, até então, era uma demonstração voluntária, né, ou tinha alguma regulamentação específica, ou publicava a empresa que queria voluntariamente. Até que, em 2007, entre o Natal e o Ano Novo, aí, aquele período que a gente acha que não vai acontecer nada, teve aprovada a Lei 11.638, que ela alterou a 6.404, ela alterou a Lei das SAs, e, especificamente onde falava do rol das demonstrações que deveriam ser publicadas, tinha um item que mostrava a demonstração de origens e aplicações de recursos, ela foi retirada e no lugar dela entrou a demonstração de fluxo de caixa. Por isso que a gente fala que a DFC substituiu a do A. A do A deixou de ser obrigatória, a empresa hoje que quiser voluntariamente pode publicar, né? Não estão publicando, de certa forma não foi requerido pelo mercado essa publicação voluntária, e a DFC passou a ser obrigatória. Mas se a gente for olhar a lei não fala muito sobre DFC. Ela tem mais um parágrafo ali que ela fala sobre os grupos da DFC, certo? Então, onde é que eu vou buscar uma normatização para saber especificamente onde é que eu vou lançar cada conta, como é que funciona, como é que se estrutura uma DFC? Então, eu vou buscar lá no pronunciamento no CPC 03. O CPC 03, que ele está na segunda revisão, ele é exclusivo para tratar sobre demonstração de fluxo de caixa. Então, é um CPC bem didático e bem específico para tratar dessa demonstração. Ok? Então, quais são os métodos que eu tenho para fazer uma DFC? Eu tenho basicamente dois métodos, o método direto e o método indireto, sendo que a empresa ela pode optar por qual método que vai publicar a sua demonstração. O método direto considera as entradas e as saídas, como o nome está falando, de forma direta. Então, vendeu, recebeu, considera essa receita que entrou no caixa. Pagou o fornecedor, considera essa saída de caixa de fornecedor. Já o método indireto ele é diferente. Então, como é que funciona o método indireto? Ele parte do lucro contábil e ajusta. O que ele vai ajustar? As receitas que foram reconhecidas no lucro, mas não entraram no caixa, e as despesas que foram também reconhecidas nesse lucro, mas não saíram do caixa. Então, por exemplo, nos ajustes clássicos, somar a depreciação, somar as provisões. Por que tu soma a depreciação? Porque tu está ajustando o lucro. No lucro, a depreciação foi uma despesa, mas não foi uma saída de caixa. Esse que é o método indireto. Tá? Inicialmente a gente parece achar o direto melhor, né, mais fácil de entender, só que o indireto ele é muito mais fácil de fazer, tá? Tu consegue fazer pelas variações dos balancetes, e também o indireto ele faz uma conciliação entre o resultado econômico e o resultado financeiro, de forma que o direto é mais complexo para verificar essa diferença, certo? Então, por que a demonstração de fluxo de caixa é importante, né? A gente já falou que a DRE é a demonstração que mensura o desempenho da empresa. Então, assim como o desempenho do aluno é mensurado pela sua nota, concorde ou não, o desempenho de uma empresa é mensurado pelo seu lucro ou prejuízo naquele período, certo? Essa é a métrica do desempenho da contabilidade, ok? Só que a gente já falou também sobre isso, da importância da empresa gerar caixa para manter suas atividades, né? O caixa é o combustível da empresa. E a gente não espera uma sincronia perfeita entre esse fluxo financeiro e o fluxo econômico, só que a gente espera que eles sigam mais ou menos as mesmas tendências. Então, quando tem um descolamento muito grande do fluxo financeiro e do fluxo econômico, a gente chama isso de accruals, ou acumulações discricionárias. Isso pode ser várias coisas, né? Desde um descompasso, uma mudança de estratégia da empresa, mas muitas vezes isso também pode ser sinal de fraude contábil. Então, isso a auditoria considera um red flag, né, um sinal de alerta para ela inspecionar, ver se não tem algum problema na contabilidade. E essa é uma questão importante no fluxo de caixa, fazer essa conciliação entre fluxo financeiro e fluxo econômico, que a gente tem lá pelo resultado da DRE. Ok? Uma dúvida que as pessoas confundem um pouco sobre o fluxo de caixa, né? Então, uma coisa é a demonstração de fluxo de caixa. É uma demonstração que evidencia um período do passado, assim como a DRE evidencia um período do passado, certo? Um exercício, por exemplo, né? O ano 2019, o ano 2020.
Já existe a conta caixa da contabilidade, que é uma conta presente ali na contabilidade, que já é uma outra coisa, né? A demonstração de fluxo de caixa, ela mostra a variação na conta caixa e equivalente à caixa. Já a conta caixa da contabilidade, ela nunca pode ser negativa. Por que ela não pode ser negativa? Porque eu não posso abrir uma gaveta e ter menos R$10 no meu caixa, certo? Agora, a variação da demonstração de fluxo de caixa pode sim dar negativa. E a gente não pode confundir também com o orçamento do fluxo de caixa, que muitas vezes a gente chama só do fluxo de caixa da empresa. O orçamento, ele é prospectivo, ele vai mostrar o futuro da empresa. Então a gente tem a DFC, que mostra o passado, tem a conta caixa, que é a situação presente, e tem o orçamento de caixa, que é uma prospecção do futuro. São coisas distintas, relacionadas, mas coisas distintas. E como é que a gente vai pensar num fluxo de caixa de uma empresa, né? Primeira coisa, eu gosto de pensar o fluxo de caixa como se fosse uma caixa d'água. Por quê? A caixa d'água ela existe para atender suas necessidades, porque o fluxo de entrada e saída de água não é exatamente no momento que você gostaria. Então, como esse fluxo não é sincronizado, tu tens uma caixa d'água para equilibrar. Se ela atende a tua necessidade, não tem por que ficar acumulando mais água na tua caixa d'água. Não tem como fazer um excedente, certo? Mesma coisa o fluxo de caixa numa empresa. Se ele atende a tuas necessidades, não tem por que ficar acumulando dinheiro. Tu vai direcionar esse recurso para investimentos, para imobilizados, para ampliação da tua empresa, ok? Então, o objetivo da empresa não é acumular caixa, certo? O caixa ele existe para servir as necessidades da empresa. Por isso que a gente fala que nem toda entrada de caixa é positiva e nem toda saída de caixa é negativa. Se a empresa tem uma saída de caixa com compra de máquina, compra de equipamento, compra de um parque fabril, isso é um sinal positivo. A empresa está crescendo, a empresa está ampliando, a empresa está melhorando. Assim como se ela tem uma entrada de caixa com uma venda de um equipamento, uma venda de um parque fabril, às vezes é necessário, mas é um sinal negativo. A empresa está dilapidando o seu patrimônio, ela está encolhendo, certo? Mas além de atender especificamente as necessidades, para alguns setores, o caixa também pode ser para oportunidades. Ou seja, se tu tens um excedente de caixa, pode surgir uma oportunidade e ser interessante para o negócio. Por exemplo, na construção civil, às vezes aparece uma oportunidade de comprar um terreno muito barato, tu nem tem aquela necessidade daquele terreno naquele momento, mas tu tens o caixa, então tu compra o terreno em função do preço. Certo? Claro que não é todo setor que vai ter essa oportunidade. Alguns setores isso é mais evidente, outros menos. Uma outra questão importante da demonstração de fluxo de caixa é a questão da comparabilidade. Certo? Mesmo que a gente trabalhe com um padrão internacional de contabilidade, os países têm regras diferentes, às vezes com relação às provisões, com relação à depreciação, e como o fluxo de caixa ele trabalha especificamente com entradas e saídas de caixa, ele é considerado uma demonstração que tem uma boa comparabilidade, né? Então eu vou comparar as demonstrações da Embraer com a Bombardier, certo? Uma no Brasil e outra no Canadá. Então, tendo essa comparabilidade, o fluxo de caixa acaba sendo uma demonstração interessante para fazer esse papel, ok? Então, as atividades do fluxo de caixa, na estrutura dele, são em 3 atividades: atividades operacionais, atividades de investimento e atividade de financiamento. Primeiro eu vou falar as regras gerais, depois a gente vai para questões específicas. Então, começando com as atividades de investimento. As atividades de investimento são aquisições de investimentos de longo prazo, aquisições de imobilizado, aquisições de ativos intangíveis, venda de ativos intangíveis, venda de imobilizados, venda de investimentos de longo prazo, certo? Ou seja, se a gente for olhar ali no nosso balanço, o lado do ativo, aquelas contas mais de baixo, a variação dessas contas com relação à caixa, né, em contrapartida do caixa, vão ser as atividades de investimento, ok? As atividades de financiamento vai dizer sobre aquisição de um empréstimo, de um financiamento, aumento de capital social pelos sócios, pagamento de dividendo para os sócios, pagamento de um empréstimo, ou seja, se a gente pensar no nosso balanço, o lado do passivo, as contas de baixo vão ter mais a ver com as atividades de financiamento. E as atividades operacionais? É todo o resto. A grande maioria das contas são atividades operacionais. Venda para cliente, pagamento de fornecedor, pagamento de despesas de uma forma geral,
compra de estoque, são tudo atividades operacionais, certo? As atividades operacionais são a grande maioria das contas. E se eu quero saber o desempenho de uma empresa pelo caixa, né? Onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar a geração de caixa nas atividades operacionais. Aí sim é importante a empresa estar gerando caixa. É um sinal de força da empresa. Já a atividade de investimento, não. É interessante que a empresa tenha saída de caixa para investimento, significa que a empresa está crescendo, está aumentando. Isso é um sinal de vitalidade da empresa, desde que não falte dinheiro para ela. Então a gente falou que a atividade operacional é interessante estar positiva, e a atividade de investimento é interessante estar negativa. E a atividade de financiamento? Daí depende. Depende de quê? Depende do momento da empresa, das necessidades dela, mas também depende do ciclo de vida da empresa. Uma startup, por exemplo, é normal buscar investidores anjos, ou seja, ela está buscando financiamentos. Uma empresa mais madura, mais estável, é normal amortizar esses financiamentos, pagar esses financiamentos. Então vai depender muito do momento de vida dessa empresa, ok? Essa é a linha geral. Agora vamos falar um pouco das contas específicas. Impostos, juros e dividendos. Junto com dividendos entra a questão do juros sobre capital próprio. Essas são as contas que estão mais complexas aí na DFC. Os impostos, a regra geral é colocar ele nas atividades operacionais, certo? A demonstração permite, se tu identifica algum imposto específico com alguma operação de financiamento ou de investimento, esse imposto ele pode estar na atividade de investimento e de financiamento, certo? Então tu pode pegar uma DFC que tem impostos em diferentes grupos, ok? Juros. Tanto os juros pagos quanto os juros recebidos são das atividades operacionais. Então, se tu vai ter o pagamento de um empréstimo com o principal mais os juros, o pagamento vai ser uma atividade de financiamento, amortização, mas os juros vai ser uma atividade operacional. Essa é uma das contas mais polêmicas. Por que os juros, tanto pago quanto recebido, é atividade operacional? Para ter uma certa sintonia com a DRE, onde as despesas financeiras e receitas financeiras também estão no rol de despesas operacionais, certo? Agora, uma outra polêmica na minha DFC. Dividendos e juros sobre capital próprio pagos e dividendos e juros sobre capital próprio recebidos. São contas que são em grupos diferentes. Os dividendos e o juros sobre capital próprio que eu pago, eu considero que isso é o custo do meu capital próprio. Então, eu vou lançar isso aí na atividade de financiamento. Agora, os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos, né, eu considero dentro das atividades operacionais, certo? Então essa é uma pegadinha aí que muita gente se atrapalha, ok? Outra questão importante sobre a DFC, às vezes, é identificar itens que afetam e que não afetam o caixa. Por exemplo, aumento de capital social com terreno não afeta o caixa, consequentemente não vai afetar a minha DFC, né? Variação cambial. Então, se eu tenho dinheiro em espécie, né, e esse dinheiro faz parte do meu caixa, afeta a minha DFC. Agora, se for uma variação cambial de uma conta de financiamento, não teve entrada nem saída desse financiamento, não vai afetar a minha DFC. Ok, pessoal? Esse é um panorama geral aí da DFC. Com isso, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.